dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós leremos do versículo 14 ao versículo 41. E estamos estudando então o livro dos Atos, que foi escrito por Lucas em 62 depois de Cristo. Esse livro foi uma encomenda direcionada a Teófilo. E os propósitos do livro dos Atos era mostrar o que a legitimidade do cristianismo diante dos gentios, a expansão da igreja e o crescimento, apesar da limitação humana, nós temos o que? A oração e a palavra de Deus como vetores desse crescimento, do crescimento da igreja. Nós vimos então no primeiro estudo o poder que muda o mundo, depois vimos que esperar era necessário, depois nós vimos mais poder. E hoje nós veremos o que? A pregação que fez diferença. A pregação que fez diferença no discurso de Pedro. Tá? Então vamos ler, a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungindo-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Oremos. Santo Deus e eterno Pai, Tua palavra foi lida, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos ajude, nos capacite a compreender, ó Pai, e aplicar esse ensinamento nas nossas vidas, ó Deus. E que o Teu Santo Espírito encontre, ó Pai, solo fértil e que frutifique, ó Pai, a semente que será plantada nessa noite. Pedimos a Tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu me lembro das minhas aulas de pregação e tivemos que pregar para os nossos colegas várias vezes, tivemos que fazer vários esboços, várias mensagens. O nosso professor tinha um grande prazer em nos apontar as nossas idiosincrasias e que tínhamos, e também o que? Incomodava as outras pessoas. E ele nos ensinou sobre postura, sobre voz, sobre entusiasmo, quando for falar da palavra de Deus, bem como sobre o conteúdo, que é o mais importante de todos. E também conta-se uma história que na escola de pregação de Charles Spurgeon, cada aluno recebia um tema para pregar, né, um esboço de uma mensagem. E um certo aluno recebeu o tema sobre Zaqueu. E o estudante parou em determinado e disse: Zaqueu era pequeno, eu também sou. Zaqueu estava numa árvore, eu também estou. Zaqueu desceu, então eu vou. Eu aposto que aquela pessoa se tornou um grande pregador, tá? Mas não é assim que a gente prepara um sermão. Eu admito que eu não gosto muito da ideia de pregar sem preparar, sem ter Eu ainda sou muito apegado ao papel, os irmãos perceberam, né? Algo que eu estou lutando contra, mas eu sinto segurança com o papel aqui, porque eu sei o que eu tenho que dizer. Agora, olha que fascinante que foi o quê? Pedro. Pedro não tinha nada. Ele se levantou e discursou diante daquelas pessoas. Isso torna o sermão de Pedro tão fascinante, que sem qualquer preparação que eu digo é como a de hoje, porque ele foi preparado pelo próprio Cristo e pelo Espírito Santo. Mas ele não tinha nenhuma anotação, nenhum esboço. E a sua mensagem teve um impacto tão grande que alcançou quase 3.000 pessoas para a igreja cristã. E essa noite nós vamos meditar um pouco nesse texto do sermão de Pedro. E não apenas para aprender as lições que Pedro estava ensinando, mas também o quê? Para aprender o quê? O que deve conter uma pregação bíblica. E nós podemos ver 3 lições: um sermão bíblico, um sermão cristocêntrico e um sermão sem medo. Sem medo. Eles não tinham medo das consequências de testemunhar a Cristo. Onde nós paramos no capítulo 2? Os discípulos estavam sendo acusados o quê? De estarem bêbados. Por quê? Porque eles estavam falando em línguas. E aí as pessoas que vinham falar, eles estão bêbados. Essa era a acusação. E Pedro confronta isso. Ele fala assim, olha, essa cobrança aí não deve nos surpreender. Não é algo... É assim como nós, meus irmãos. A partir de agora para frente, a tendência, a perseguição da igreja vai ser cada vez pior. Nós vamos sofrer perseguições, sanções de todos os tipos. Não se assuste, está na palavra de Deus, isso vai acontecer. Não se assuste com isso. E o que vão falar para você? A fé é para os deficientes emocionais. A fé é para os intelectualmente limitados. A fé é o ópio das massas, né? Já disseram isso. A fé é o resultado de um condicionamento. O que Pedro faz? Pedro, ele ressalta que eram apenas 9 horas da manhã. E aquelas pessoas que estavam falando em línguas, aqueles 120 que estavam aguardando ali, não estavam embriagados. Por quê? Porque era sábado, era um dia festivo do Senhor, e os judeus, eles só faziam a sua primeira refeição próximo do meio-dia. Ele argumenta com argumentos lógicos. Tá? A explicação de Pedro sobre o ocorrido foi simples. Isso que está acontecendo com eles é o cumprimento da profecia de Joel, do capítulo 28, de Joel. É o cumprimento da profecia do livro de Joel, do profeta Joel. Acompanhe comigo aí, versículos 17 a 21. E acontecerá
nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu, no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, acontece que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia de Joel. É certo que não se cumpriu toda ela, né? O sol ainda não se transformou em escuridão, não havia sangue nem fogo nas nuvens, né? Nem nuvens de fumaça. Ainda mais, por quê? Porque isso acontecerá quando Cristo estiver por vir, nos últimos dias, próximo da vinda de Cristo. E certamente eles entenderam, ficaram estranhando o que estava acontecendo ali. Alguma coisa não está batendo, não, está estranho. Né? Tenho certeza que as pessoas perguntaram, como é que essas coisas podiam acontecer? Pedro não atrai as pessoas com base na experiência dele. Pedro atrai as pessoas, se concentra na experiência do próprio Cristo. Ele começa a narrar. Então isso que ele acabou de citar, que nós lemos, é a Bíblia. Ele citou o profeta Joel. E hoje você pode sentir o quê? Assim, ele fala o quê? De experiências, que nós podemos passar por experiências de diversos tipos de coisa. Então, se a gente compra alguma coisa, a gente pode sentir uma sensação de alegria. Uma boa música vai trazer uma sensação também de alegria ou euforia. Um romance bem escrito também vai mexer com nossos sentimentos. O uso de drogas, de álcool e outros tipos de pecados também vai mexer conosco. O foco de Pedro é Cristo. Ele não está negando que nós podemos ter outros tipos de experiências com outras coisas. Mas o que ele está falando é o quê? Cristo. Seu apelo é que as pessoas se voltem para Cristo. Olhem para Cristo. E não significa que você, quando se converter a Cristo, vai se sentir bem. Não é isso que ele está falando. Mas por quê? Porque ele é o caminho e a verdade para quê? Estabelecida para Deus, por Deus, para a vida eterna. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Pedro, de forma apropriada, volta e se designa o quê? A volta de Cristo como o dia do Senhor. Isso é, o dia do juízo. Então, para o incrédulo, o dia do juízo, o que vai ser? Vai ser o castigo eterno. Vai ser o castigo eterno. Mas para o cristão significa o quê? A salvação. Na presença do próprio Cristo. Pedro enfatiza isso. E ele citando a Bíblia, tá? E colocando sempre Cristo no centro do seu sermão, do seu discurso. Todo bom judeu estava esperando o quê? O Messias prometido que se assentaria no trono de Davi. Pedro declarou que Jesus era quem eles esperavam. Tá? Pedro faz mais do que uma declaração. Ele dá evidências de que Cristo era o Messias prometido. Ele mostrou ser o Messias por sua vida, mostrou... porque muitas pessoas ouviram falar, né? De Jesus, ou até mesmo tinham visto que Jesus não era o quê? Simplesmente um bom mestre. Ele não era apenas um bom orador, cativante, que prendia sua atenção e fazia com que você, nossa, poderia ficar aqui orando, ouvindo ele 2, 3 horas que eu não sentiria. Não, Jesus mostrou ser algo mais. Ele realizou milagres, maravilhas, sinais. Jesus deu provas de ser o Messias, pelos sinais que ele realizou. Ele ressuscitou 3 pessoas. Ele ressuscitou a filha do chefe da sinagoga, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e ressuscitou o seu irmão, o seu amigo Lázaro. Ele multiplicou pães e peixes, ele libertou aqueles que estavam possuídos por demônios, ele devolveu a vista aos cegos, ele curou leprosos, ele fez coxos andar, ele acalmou o mar, ele caminhou sobre as águas e muitos outros sinais. E esses ficaram aqui só para que a gente saiba que Jesus é o Filho de Deus. Esses sinais ficaram registrados para comprovar. Ele mostrou que era o Messias também com a sua morte. E o aspecto mais difícil da sua morte foi o quê?
da vida de Jesus era o quê? Ele morrer da maneira que ele morreu. A morte da cruz é a morte mais humilhante, degradante que existia naquela época. Sua morte foi um plano de Deus o tempo todo. Olha o versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Dentro do plano de Deus, quem matou foram os judeus. Isso é interessante a gente entender. Estava dentro dos planos de Deus, mas quem o matou foram os judeus. Eles o mataram. Por mais severo que pareça isso, essa declaração precisava ser colocada diante daquela igreja, diante dos judeus. Precisava ser exposta. Jesus foi para a cruz por causa do quê? Do nosso pecado. Dos nossos pecados, da nossa rebelião. Se tivéssemos lá, se nós fôssemos à igreja, nós faríamos o mesmo. Nós crucificaríamos o Cristo. Jesus morreu por quê? Porque os seus não o receberam. Ele morreu como pagamento pelos nossos pecados. Pagamento. A ressurreição é uma prova adicional de que Jesus era o Messias. Ele ressuscitou enquanto estava o quê? No túmulo. Pela mão de Deus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O apóstolo Paulo, ele nos diz em 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não há fé cristã, é isso que ele diz. Esse é um evento fundamental para o cristianismo. É a base. Isso que diferencia Cristo dos demais. O cristianismo das demais religiões. Pedro afirma que a ressurreição de Jesus foi outro cumprimento da profecia. E aí ele cita o quê? Davi. Ele cita o Salmo 16, dos versículos 8 a 11. No nosso texto é versículos 25 a 28. Acompanhe comigo. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Pedro, mais uma vez, citando a própria Escritura, o Antigo Testamento, para embasar sobre Cristo, sobre o Messias prometido. Essas palavras tinham sido escritas por Davi. Ele não escreveu sobre si mesmo. Por quê? Porque Davi morreu e não ressuscitou, meus irmãos. Qualquer um poderia ir lá no túmulo de Davi e verificar. Pedro afirma, Davi estava falando de quem? Do seu descendente, aquele que não veria corrupção. O Messias prometido. Pedro está falando que Davi escreveu sobre Cristo. Esse talvez seja o salmo mais messiânico que nós temos. Mas Pedro vai um passo adiante. Ele declarou, versículo 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Quem são esses todos nós? São aqueles 120 que Jesus falou, darei poder para vós pregar o evangelho, né, até os confins da terra. Só que ele falou, aguardem aí. Não é o momento ainda. Esperem, orem, aguardem. E aí veio o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Esses 120 foram testemunhas. Esses 120 estiveram com Cristo, comeram com Cristo, conversaram com Cristo. Eles testemunharam a ressurreição corporal de Cristo. Eles viram suas feridas, eles o reconheceram, estiveram com Ele. Certamente muitos na multidão sabiam que esses homens andaram e tiveram com Cristo. E eles sabiam que aqueles homens estavam o quê? Escondidos. Sabiam que aqueles homens, quando Jesus foi capturado, se esconderam mais ainda. E estavam com medo de serem presos, de serem mortos. São esses 120, são os 12, são aquelas pessoas que seguiam a Jesus, que na hora que Jesus foi preso, eles se esconderam. O Senhor foi preso, agora estão na rua proclamando, uma mensagem que poderia o quê? Também matá-los.
Eles estavam falando de Cristo, e isso poderia levá-los à morte. Olha que transformação foi essa. O que explica essa transformação? Ele provou ser o Messias na sua exaltação, Acompanhe os versos 33 a 35. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É como se Pedro estivesse dizendo assim: de onde vocês acham que veio tantos milagres? De onde vocês acham que vieram esses milagres? Que esse povo começou a fazer isso? Veio daquele que ressuscitou dos mortos e agora está sentado à destra de Deus. Pedro citou a passagem mais citada do Antigo Testamento no Novo Testamento, o Salmo 110. Versículo 36 diz assim: Deus o fez Senhor e Cristo. Este é o Evangelho, queridos. Esse é o Evangelho. Pedro pregou o Evangelho. Pedro não ficou trabalhando o psicológico. Pedro pregou a Cristo. Pedro pregou a Cristo. Pedro falou de arrependimento. Falou de batismo, de assumir compromisso público diante de Deus. Olha as evidências. Veja, a profecia foi cumprida, a profecia de Joel, sobre o seu nascimento, sobre sua vida, sobre sua morte, sobre a sua ressurreição. Alguém já fez o que ele fez? Por que ele morreu? Por que ele não lutou? Veja a evidência da sua ressurreição. Se Jesus ressuscitou dos mortos, ele é o único que ressuscitou. Só ele merece o título de Senhor e Salvador. Você percebe como tudo isso é razoável? Você vê como existe um caso convincente para Jesus como nosso Salvador? Aquelas 3 pessoas que o próprio Cristo havia ressuscitado, morreram e não ressuscitaram novamente. Apenas Cristo ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus. Diante de tudo isso que nós temos visto, o que nos desperta? Isso tem que nos levar a uma resposta. E foi isso que aconteceu com aquela população que Pedro estava pregando. O povo ouviu as palavras de Pedro e ficaram impressionados. E com razão. A sua apresentação, seus argumentos faziam sentido. As pessoas estavam o quê? Condenadas. E eles perguntaram, versículo 37, que faremos, irmãos? E talvez seja a mesma pergunta que eu, você, nós façamos hoje. Meus irmãos, que faremos? O que nós faremos? Como que eu respondo? Sabendo disso, sabendo da verdade de Cristo? Primeiro, o que Pedro fala para ele? Arrependam-se. Vocês precisam se arrepender do quê? Dos seus pecados. Isso é, mudar de direção, abandonar a vida antiga que estavam vivendo. O verdadeiro arrependimento significa o quê? Reconhecer os nossos pecados e reconhecer o dano feito. Imagine 2 situações. Um amigo chega e te maltrata profundamente. E depois ele chega para você e diz assim: olha, eu ouvi dizer que eu te maltratei. Me desculpa, tá? Ele disse as palavras certas, mas a maneira como ele disse faz você pensar que a culpa é sua e não dele. Faz você pensar dessa forma. E você provavelmente não vai acreditar nesse arrependimento dele. Agora, num outro cenário, um amigo te machucou profundamente, e aí quando ele percebe, ele vem chorando, vem em lágrimas, ele vem pedindo para que você perdoe ele sente que foi culpado e ele está disposto a fazer o que for necessário para reparar o dano que ele fez, que ele causou a você. Ele procura uma maneira de consertar as coisas. Quando uma pessoa chega assim, o que você diz? Eu te perdoo. Por quê? Porque você sabe, se não perdoar, a miséria dele quebrará o coração. Quebrará o seu coração. Houve verdadeiro arrependimento. Qual dos casos? Quem se arrependeu verdadeiramente? O primeiro ou o segundo caso? É claro que foi o segundo.
Ele reconheceu a sua ofensa e fez de tudo para reparar o dano. Esse é o verdadeiro arrependimento, irmãos. A pessoa verdadeiramente arrependida, o que ela faz? A pessoa arrependida, ela não simplesmente se arrepende porque não queira enfrentar as consequências adversas das suas ações. Não, ele se arrepende por quê? Porque ele cometeu ofensas contra um Deus santo, puro, sem pecado. E é por isso que ela se arrepende. Porque a primeira ofensa que nós cometemos é contra um Deus santo, contra um Deus puro. O arrependimento leva a pessoa a uma mudança real de vida. Seguida, o apóstolo Pedro diz que vocês precisam ser batizados. Esse é um comando que muitas pessoas entendem erroneamente, interpretam mal. Alguns acham que você precisa ser batizado para ser salvo. Né? Isso mostra que eles dizem que o batismo lava o nosso pecado, mas o que lava o nosso pecado é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus lava o nosso pecado. Nós somos salvos não por causa de algum ato que nós façamos, mas por causa da obra de Cristo, cumprida na cruz. Não por atos que nós praticamos. Nós recebemos a salvação pela graça de Deus estendida a nós, pelo que Cristo fez ao nosso favor. Então, por que Pedro fala para eles se batizarem? Paulo ficou muito bravo na carta aos Gálatas. Ele ficou zangado, por quê? Porque estavam ensinando que as pessoas precisavam ser circuncidadas para serem salvas. E ele diz, vocês estão distorcendo o Evangelho. Não é isso que o Evangelho diz. Não se trata de um esforço humano, é graça. Vemos a mesma coisa em Efésios capítulo 2. A salvação é unicamente pela graça de Deus. Quando dizemos que uma pessoa precisa ser batizada para ir ao céu, é a mesma coisa que nós estamos dizendo o quê? Olha, você é salvo pela obra de Cristo, mas também você é salvo pela sua obra de ser batizado. Então, se eu não for batizado, se alguém não for batizado, não será salvo, então a obra de Cristo não foi completa. É isso que nós estamos dizendo quando a gente afirma que alguém precisa ser batizado para ser salvo. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. Então Pedro não está dizendo que o batismo é necessário para a salvação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o batismo significa assumir uma posição pública diante das pessoas, irrevogável, como com Cristo. É a pública profissão de fé que nós fazemos. Ou o batismo na igreja batista, que é onde você assume uma posição diante de toda a comunidade. Significava o quê? Romper. Romper com o quê? Com a fé judaica, para aqueles judeus que estavam ali, e com rituais, com aqueles gentios que estavam ouvindo aquela mensagem, com os pagãos. Essa decisão levaria o quê? Muitas famílias. Porque se eles rompessem com o judaísmo e com os rituais pagãos, aquelas famílias poderiam sofrer o quê? O ostracismo. Ou até mesmo a morte. Ostracismo o que era? Era penalização pública da sua família era deixada de lado, ela era menosprezada, tá? E muitas vezes, muitos morriam por ser cristão, por assumir a postura de cristãos no primeiro século. Essa decisão de assumir uma posição com Cristo e colocar a esperança nele. É isso que Pedro estava dizendo, que eles precisavam ser batizados. Pedro conclui dizendo que todos que se converterem à vida de pecado para Jesus, receberá o mesmo Espírito que aqueles receberam no início do dia. E este convite de uma nova vida está disponível para todos que se voltar para Cristo, se arrepender dos seus pecados. Não se esqueça de quem está pregando aqui. Nesse discurso que nós lemos na Bíblia, o pregador é Pedro, o apóstolo Pedro. Quem é mesmo Pedro? Pedro é aquele que, há menos de 2 meses atrás, negou conhecer Cristo 3 vezes antes dele ser crucificado. É esse o Pedro que está pregando hoje aqui. Esse é o mesmo Pedro que abandonou o Salvador na hora da necessidade. Este mesmo Pedro foi transformado pela graça do nosso Cristo. Como Paulo também foi transformado por essa mesma graça. Paulo era um perseguidor da igreja, ele odiava a Cristo.
Se alguém tivesse que ser desqualificado, seria Paulo. Mas Paulo foi alcançado pela graça de Deus. Então, irmãos, você que está acompanhando nós pela internet, se você acha que esperou muito tempo, se você acha que você sabe muito pouco, ou se você acha que você é um pecador demais, a mensagem da salvação é para você. Ela está disponível para você. Você colocou Jesus na cruz, mas ele foi de boa vontade para libertar você dos seus pecados. Ele foi o cumprimento de séculos de várias profecias. Ele era o homem de Deus para o seu pecado. Por você que ele morreu. Por nós. Quando ele saiu daquele túmulo, sua missão foi cumprida. Ele abriu a porta da eternidade para quem confiasse a sua esperança nele. Naquele dia, quase 3.000 pessoas foram adicionadas à Igreja de Cristo. Foram convencidas pela evidência e disseram: eu estarei com Jesus. 3.000 pessoas voltaram para suas casas como cidadãos dos céus. Queridos, pode ser que os nossos parentes não voltem para casa, aqueles que estão enfermos. Pode ser que nós não duremos mais muito tempo aqui nessa terra, mas uma certeza nós temos em Cristo, que nós somos cidadãos dos céus. A palavra de Deus nos garante isso, a promessa de Cristo nos garante isso. Então aqui estamos nós, no fim dessa mensagem. A questão agora está diante de vocês. O que você fará em resposta às evidências que foram colocadas nessa noite? Confiar em Cristo não é uma escolha baseada em sentimentos, é uma escolha que deve ser baseada em fatos, cumprimento de profecias, história verídica, na deidade demonstrada, na morte sacrificial, em sua ressurreição vitoriosa. A questão é, você vai ficar com Cristo ou você vai se afastar? Aonde você vai? Você vai se arrepender dos seus pecados e colocar a sua vida e a sua confiança em Cristo para conhecer o perdão e a nova vida depois de ouvir essa mensagem? Ou não? A pergunta permanece. Você permitirá que o Espírito Santo transforme o seu coração? Reflitam sobre isso, meus irmãos. Ore diante de Deus, coloque os seus pecados, se arrependam deles. Nós não sabemos quando será o grande dia, mas o dia está próximo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.